Olá, patriotas. Eu gostaria de continuar aquela conversinha sobre o short que eu fiz a respeito da ditadura da toga. É isso mesmo, meus amigos. É isso mesmo. Nós estamos vendo nesses últimos momentos, nesses últimos instantes, uma ditadura sendo instalada no nosso país. Por quê? Porque quando em um país o direito de liberdade de expressão, o direito de liberdade de imprensa é posto à prova e é perseguido e proibido, é porque, se uma ditadura não já se implantou, ela está começando a se implantar. E é o que está acontecendo agora. Acontece que a nossa Suprema Corte, os seus ministros, ou principalmente um dos seus ministros, Alexandre de Moraes, está realmente perseguindo a imprensa. Já há vários meses atrás, ele vem censurando canais do YouTube, canais da internet, porque esses canais falam coisas que não agradam aos políticos de esquerda. E esses políticos de esquerda pressionam o STF sobre o qual eles têm grande influência, e o Alexandre de Moraes faz a vontade deles. Vários canais já foram censurados, foram fechados, jornalistas estão sendo perseguidos, como é o caso do Alan dos Santos, teve que fugir para os Estados Unidos. Agora ele está censurando até a Brasil Paralelo e a Jovem Pan. Hoje saiu isso. Até a Jovem Pan foi censurada. Um canal que eu sempre acompanho e que vejo um verdadeiro equilíbrio. Há peso e contrapeso. Aqueles que criticam a direita, lá nos comentaristas, entre os comentaristas, e aos que criticam a direita e a esquerda. Há pesos e contrapesos. Existe uma verdadeira justiça dentre os comentaristas dos programas da Jovem Pan. E ela foi censurada. Por quê? Porque é uma emissora que fala a verdade, um canal que fala a verdade, assim como os outros, que não agrada à esquerda. Meus amigos, quando um país perde o seu direito de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, é porque a ditadura está chegando ou já chegou. No nosso caso, está chegando e nós temos que tomar providência. Não é possível tolerar que a nossa Constituição seja desrespeitada exatamente por aqueles que deveriam proteger a Constituição, sob a alegação de que esses canais produzem fake news. E não existe fake news. Não há fake news. Qual é a fake news do Alan dos Santos? Qual é a fake news da Jovem Pan? Quais são as fake news da Brasil Paralelo? Nenhuma. O que acontece é que esses jornalistas e essas emissoras falam coisas que desagradam os políticos de esquerda, desagradam os juízes. Acontece que essas pessoas têm que entender que numa democracia a gente tem que ouvir não somente aquilo que agrada a gente, porque todos têm direitos iguais. Isso é ponto primordial em uma democracia. Todos têm o mesmo direito. Não se pode exigir que os meios de comunicação falem somente o que agrada à esquerda e o que agrada ao Alexandre de Moraes. Por quê? Isto é uma democracia. Ainda. Mas, infelizmente, a ditadura da toga está começando a se instalar no nosso país. É a intolerância deles, sob nenhum pretexto fundamentado na verdade, apenas para ajudar a esquerda e ajudar sua própria vaidade. Eu me lembro muito bem, se eu estiver errado, os amigos que me corrijam, essa perseguição começou contra os grupos de manifestações de rua, principalmente, aliás, exclusivamente, grupos de direita. O Alexandre só persegue os grupos de direita e aqueles canais que ele acha que é de direita, quando na verdade não é. A Brasil Paralelo não é de direita nem esquerda. Jovem Pan não é de direita nem esquerda. Somente fala a verdade. Mas eu me lembro que essa perseguição começou contra a nossa patriota Sarah Winter. Estão lembrados? A líder daquele movimento chamado Os 300 do Brasil, porque o Alexandre de Moraes disse que numa manifestação eles dispararam rojões em direção ao prédio,
do STF, e aquilo foi considerado um ultraje, uma humilhação. Ninguém foi ferido, nenhuma janela foi quebrada, não houve nenhum perigo, apenas manifestação de rua. Só que quando o MST, movimento terrorista da esquerda, ataca fazendas, ataca famílias do campo, né, agride famílias do campo, invadindo suas propriedades, humilhando essas famílias, o STF fica quietinho lá no lugar. Porque o STF hoje é uma corte que só se protege a si mesma. Então vejam bem, a perseguição começou contra a nossa querida patriota Sarah Winter. Depois passou para o Oswaldo Eustáquio. Como o nosso querido Oswaldo Eustáquio sofreu nas garras dele. Foi até para a cadeira de rodas, nem sei se ainda está. Depois o Wellington Macedo perseguiu o Zé Trovão, perseguiu o Alan dos Santos, jornalista que teve que fugir. Meu Deus do céu, olha só, um jornalista tem que fugir porque fala a verdade. Quais são as fake news do Alan dos Santos? Não tem. Somente porque ele critica a esquerda. E o Roberto Jefferson, que está preso há muito e muito tempo. O Daniel Silveira. Daniel Silveira sofreu pra caramba nas garras do STF. Graças a Deus foi agraciado pela graça presidencial. Está livre, mas ainda está sob perseguição. E o Roberto Jefferson, há muitos e muitos meses está preso. Está em casa, mas é preso. Prisão domiciliar, é preso. E o homem nem foi julgado, está preso. O Lula foi julgado e condenado em 3 instâncias. Lula foi condenado em 3 instâncias. Está aí solto, concorrendo à presidência, arriscando até a ganhar um miserável corrupto. E o Roberto Jefferson, até onde eu sei, nem sequer foi julgado e continua preso. Vai entender uma coisa dessa. O Zé Trovão, graças a Deus, ganhou, é deputado federal. Mas como é que está o Oswaldo Eustáquio? Ainda nem sei. Foi até bom essa notícia hoje que me ferveu o sangue quando eu soube que a Jovem Pan estava sendo censurada. Meu Deus do céu. Fora muitos outros canais do YouTube, da internet. O Wellington Macedo, como é que ele está? A nossa querida Sarah Winter, como é que ela está? A perseguição contra ela foi tão grande, meu Deus do céu, uma covardia do STF. Meus amigos patriotas, o poder emana do povo. Nós que cremos em Deus sabemos que todo o poder é de Deus. O Senhor Deus é a fonte de todo o poder, mas Ele concede politicamente esse poder ao povo. Então o poder emana do povo e é para o bem do povo. E o povo está sendo jogado de lado e a toga ditadura está se sobressaindo sobre o povo. Não podemos permitir que isso aconteça, meus amigos. A nossa liberdade de expressão é sagrada, temos que lutar por ela. Vamos fazer alguma coisa?